Preparação para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo. E assim, a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade e não sinto nisso a mínima incoerência. Olá, queridos amigos. Mais uma vez estamos juntos para estudar o ensinamento da Seicho Noye por meio da educação da vida. O nosso tema de hoje é a educação da vida e o respeito às diferentes culturas, né? É um tema interessantíssimo e eu creio que a nossa conversa vai ser mais uma vez maravilhosa. O homem é um ser eminentemente social. Ou seja, ele precisa, para se desenvolver de forma adequada, estar em grupo, viver em sociedade, né? Isso faz parte da sua natureza. Vivendo em sociedade, o homem constrói o que nós chamamos da sua cultura. Eu fui procurar no dicionário o que se entende por cultura. E é um conceito muito amplo que abrange o conjunto das tradições, crenças e costumes de um determinado grupo social e que é repassada às gerações seguintes por meio da comunicação, da palavra, né, ou pela imitação. Segundo Edward Tylor, antropólogo, aliás, um dos pioneiros da antropologia, ele define a cultura como sendo
todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade, né? Então vejam que interessante. As crenças, a religião, a religiosidade faz parte da cultura humana, né? E a educação da vida, que é a forma de ensinar segundo os ensinamentos da Seitinoye, antigamente nós chamávamos de pedagogia da Seitinoye, modernamente nós usamos a expressão educação da vida, mas é a mesmíssima coisa, reconhece em cada ser a sua potencialidade infinita como filho de Deus. No livro Pedagogia da Seitinoye, nós temos, logo no prefácio, alguns itens para explicar o que estuda a pedagogia da Seitinoye, atual educação da vida. No item 3, que eu peço licença para ler para vocês, está escrito o seguinte: na pedagogia da Seitinoye, distingue-se claramente a imagem verdadeira e o fenômeno, e se visualiza unicamente a perfeição da imagem verdadeira, por pior que seja a aparência fenomênica. Portanto, é uma pedagogia que elimina as imperfeições, visualizando a imagem verdadeira. Então, o educador, e nós temos como os primeiros educadores da nossa vida, os nossos pais, ou quem na nossa história faça às vezes do papel materno e papel paterno, porque hoje nós temos essa multiplicidade de famílias, né? Pai e filhos, mãe e filhos, papai e mamãe e filhos, avós e netos, tios, sobrinhos e etc. Todas essas pessoas são os nossos primeiros educadores. Então nós estamos conversando não só com os profissionais da educação, professores, pedagogos e etc., mas com as famílias. Porque a educação faz parte da nossa vida em sociedade. Toda a forma de transmissão de conhecimento é educação, né? E a educação da vida reconhece que o educando, assim nós chamamos as pessoas que recebem essa transmissão de ensinamento, tem em si o que nós reconhecemos como sendo a sua potencialidade infinita, já que é filho de Deus, né? Então, esse educando não é uma folha em branco que cabe ao educador tirar da sua ignorância. Não, ele tem toda uma história, tem toda uma capacidade infinita. E para exteriorizar essa capacidade infinita, ele deve ser estimulado, ele deve ser incentivado, ele deve ser elogiado. Mas nós já vamos conversar isso um pouquinho mais adiante, né? A educação da vida, portanto, é a educação da extração, né? Nós confiamos que todo ser tem em si a capacidade, a potencialidade infinita. E pela força da palavra, do elogio, se reconhecendo essa capacidade, ela vai se exteriorizar. Deus, e aí fiquem à vontade para chamar da maneira que desejarem, né? Nós chamamos de Deus a força infinita que criou todas as coisas, né? E dessa maneira, nós aprendemos na Seitinoye que Deus, por ser o todo de tudo, né? Já que é onisciente, sabe de tudo, onipotente, pode tudo e onipresente, está em todo lugar, ele é a própria diversidade, ele é a própria multiplicidade, né? E o que a gente pode entender por diversidade? Mais uma vez, recorri ao dicionário. É tudo aquilo que é diverso, que tem
multiplicidade, vários aspectos, né? Ou seja, o que apresenta pluralidade e não é homogêneo. A vida se manifesta de diferentes formas, né? Todos os seres, o budismo fala isso de uma maneira tão linda, seres animados, seres inanimados, todos são seres divinos, né? Ou seja, dentro de cada um de nós, seres humanos e todas as espécies que vivem sobre o planeta Terra são dotados dessa força divina, né? No volume 30 da coleção A Verdade da Vida, na página 147, nós temos uma observação muito interessante. É o professor Masaharu Taniguchi, o nosso sagrado mestre, falando com cada um de nós. As religiões até agora mantinham uma posição sectária e não se uniam, dizendo, sua religião é diferente da minha. A Seichonoye, porém, não diz, eu e você somos diferentes, mas eu e você somos iguais, retornando ao ensinamento original do fundador, a essência da doutrina, nós nos identificamos, né? Então, o ensinamento da Seichonoye propaga a unicidade de todas as religiões, que fazem parte da cultura dos mais diversos grupos, né? É a forma pela qual aquelas pessoas se ligam ao divino ou à ideia do divino. E tem muitos grupos sociais que não creem num ser divino, mas que tudo que existe é divino em si mesmo. Então, muitas religiões não cultuam um ser, mas as suas diversas manifestações, por exemplo, da natureza, né? As religiões afro-brasileiras têm muito esse respeito aos seres da natureza como seres divinos, né? São culturas, são formas de expressão da vida humana. Nós já conversamos isso por meio de aspectos culturais, sociais, crenças, hábitos, né? Tudo isso forma o nosso histórico, o nosso meio aonde nós nos inserimos. E isso faz parte de nós. Então, a Seichonoye, dizendo, eu e você somos um só perante Deus, está efetivamente respeitando a multiplicidade de culturas, de manifestações de religação com o divino, valorizando essa essência, né? Já que religião é uma expressão que vem do latim religare, que significa ligar novamente com. Se nós vamos nos religar, é porque nós temos em nós a ideia que isso já está em nós, isso nos pertence. Então, nós vamos nos reconectar com o divino em nós. E aí, as formas com que isso vai ocorrer depende dos valores de cada um, das culturas, repetimos mais uma vez, de cada um. E está tudo muito certo, está tudo muito bem. Já que Deus não tem uma forma definida. Ele é o todo do tudo, como nós já conversamos, né? Então, independentemente de ritos, sons, formas, a essência é a mesma. Todos somos filhos de Deus. Ainda que existam pessoas, e temos várias, que não acreditam nessa existência divina, acreditam no aqui e agora, acreditam em si mesmos, nós estamos falando a mesma coisa. Professor Masaharu Taniguchi, o nosso sagrado mestre, nos ensina que
tudo que verdadeiramente nós temos é o agora. Nada mais. Nós só temos esse momento para fazermos da nossa vida o que nós desejamos. Então, a pessoa que acredita em si mesmo está acreditando no agora. E não há nenhuma diferença nisso. Nós respeitamos e agradecemos. Porque todos somos originários de uma mesma fonte, né? Muito bem. No livro Alegre e Agradável Jornada da Vida, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, na página 64, nós temos uma colocação muito interessante. No capítulo, na verdade, começa com a seguinte afirmação: consonância entre diversidade e igualdade. Aí vocês podem estar pensando, mas são duas expressões opostas. Diversidade, como nós já vimos, é a multiplicidade. Igualdade é a homogeneidade, o que é comum. Como eu posso ter essa consonância, essa harmonia entre essas duas palavras, né? E aí, professor Seiichi Taniguchi nos diz: no mundo da imagem verdadeira, existe a consonância entre diversidade e igualdade. Serem todos iguais, sem nada que os difere, isso jamais pode ser verdade. Mas, por outro lado, é um grande equívoco enfatizar apenas as diferenças e ignorar o desejo de igualdade. Tal postura não está em conformidade com a consonância entre diversidade e igualdade. É uma atitude discriminatória que só considera as diferenças, e isso, obviamente, é o contrário da verdade. Parece muito antagônico isso, né? Mas não é, não. Quando nós falamos que eu e você somos um só perante Deus, nós estamos reforçando a nossa essência. Somos seres espirituais numa experiência carnal, mas o meio aonde nós estamos varia, né? Nós estamos no Brasil, vamos ter amigos que nos assistem de outros países, de outras culturas, com outros valores. Mas isso é maravilhoso. É a diversidade. É o todo em tudo. Cada um de nós, com as suas características próprias, é a automanifestação de Deus. Né? Então, quando fala aqui que há consonância na diversidade e igualdade, a igualdade é na nossa origem divina. E a diversidade é a forma pela qual cada um de nós se manifesta no que nós chamamos de plano fenomênico, como homens, como mulheres, como pais, como mães, como irmãos, como professores, como empregados, como empregadores, empresários, uma multiplicidade de opções de manifestação. Na verdade, se vocês pensarem, nenhum de nós é uma coisa só. Eu, por exemplo, sou filha, sou mãe, sou esposa, sou professora, sou advogada por origem profissional, né? Então, eu tenho uma multiplicidade de papéis, mas sou sempre Mariângela enquanto ser humano manifestado. Porém, eu estou Mariângela, mas eu não sou Mariângela. Qual que é a diferença? É a diferença entre o ser
e o estar. Eu sou um espírito imortal, manifestada nesse plano como Maria Ângela. Mas eu não sou, eu estou. Essa diferença é muito importante a gente frisar, até para não se apegar em aspectos provisórios, né? E que vão mudar. O que não vai mudar jamais é a minha filiação divina. Nesse caso, falando diretamente para os educadores, e aí pais, mães, profissionais de educação, pensem nos seus alunos, nos educandos, vamos a uma expressão mais ampla. Todos são iguais no aspecto? Claro que não. Você pode ter 10 filhos, cada um deles tem as suas características individuais, mas todos são seus filhos. Professor, você pode ter 30, 40, 50 alunos ou mais, né, em todas as suas jornadas. Todos são iguais? Claro que não. Um é mais falante, outro não. Um aprende com apenas uma explicação, o outro exige mais um cuidado. Um é mais curioso, o outro é um pouquinho mais tímido, embora tenha essa curiosidade. Então, o nosso aspecto de manifestação varia. E está tudo bem. E está tudo certo. Né? Porque nós somos, na nossa individualidade, perfeitos. Né? É isso que reconhece a educação da vida. Dentro dessas manifestações, o importante é o respeito. E o que significa respeitar? Respeitar, num sentido bem amplo, naturalmente, é reconhecer o valor. Você não vai respeitar algo que você não dá valor. É muito diferente o respeitar do concordar. Quando eu concordo com alguma coisa, eu tenho comunhão de ideias. Eu me identifico com a ideia do outro. Isso é concordância. Respeito, mesmo que eu não me identifique com a ideia do outro, ou dos outros, ou dos grupos étnicos, sociais, religiosos, eu só preciso, para manifestar o que nós chamamos de imagem verdadeira, né? É respeitar, reconhecer que para aquela pessoa, para aquele grupo, para aquela sociedade, aquilo tem valor. Repito, não preciso concordar, mas o respeito é fundamental. E nesse sentido, eu lembro uma fala de Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, um religioso sul-africano. O pai dele dizia sempre para ele: Desmond, não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Ou seja, ainda que eu esteja convencido da minha razão sobre qualquer assunto, sobre qualquer aspecto, eu não preciso levantar a minha voz no sentido de desrespeitar o que o outro está falando, intimidar, desvalorizar. Né? Na Seitinoye nós também aprendemos que o ser humano tem 5 desejos básicos. Qualquer ser humano, educador ou não, em qualquer fase da vida, tem esses desejos. Quais são esses desejos? E nós variamos de autor para autor, mas os básicos são esses: amar, ser amado, ser útil, ser reconhecido e ser livre. Quando um aluno se apresenta para nós com desafios
grandes de fala, de comportamento, de entendimento, nessa dificuldade nós entendemos uma oportunidade de fazê-lo ver a sua infinita capacidade, que naquela aparente dificuldade não está conseguindo manifestar, não está conseguindo fluir. Então, nós não temos alunos incompetentes, nós não temos alunos incapazes de aprender, nós temos alunos com diferentes formas de aprender, mas com essa capacidade infinita que lhe é inerente, nós sabemos. Eu, professor, eu, educador, eu, pai, mãe, empregador, empregado, tenho que encontrar a forma adequada de me expressar para que aquele aluno, aquele funcionário, aquele colega me entenda. Não é aumentando o tom da minha voz, e aí usando essa expressão no sentido de desrespeitar a forma pela qual a pessoa está se apresentando à minha frente, que eu vou ter razão. Inclusive, se vocês pensarem, quem tem certeza das suas razões, não fica incomodado em ser contestado pelo outro. Ao contrário, o diálogo, o debate respeitoso é fundamental para o crescimento das pessoas, para a expansão da consciência, para encontrarmos uma melhor alternativa para aquela situação, para aquele problema, para aquele desafio que se apresenta à nossa vida, né? Mas sempre com respeito, reconhecendo que os mesmos anseios, os mesmos desejos que eu tenho, o outro também tem. E às vezes essa insatisfação desses desejos não permitem que a pessoa consiga viver plenamente a sua existência como automanifestação da vida de Deus. Não por maldade, já que nós não reconhecemos essa expressão, né, enquanto existência verdadeira, porque Deus, o Criador de todas as coisas, não reconhece o que não for o bem absoluto. Esse aparente aspecto em desacordo com a bondade inata das pessoas tem a ver com alguma dificuldade na sua expressão. Expressão enquanto filho de Deus, né? Nós temos na educação da vida várias técnicas, vários expedientes, várias formas de fazer com que essa pessoa, esse aluno, com essa dificuldade de expressão, a supere. A educação da vida se manifesta pela força da palavra, né? E nós sabemos que essa palavra também tem várias formas de manifestação. Pensamento, fala, gestos, tudo isso é expressão. E nós temos uma prática muito interessante na educação da vida, que é o diário de elogio. E não é só a Seite Noye que tem, mas esse reconhecimento, essa exteriorização com esse nome é uma prática da educação da vida, aonde em um caderno, em um papel, nós escrevemos os aspectos daquela pessoa que são dignos de elogio. Muitas vezes nas salas de aula, nós pedimos para que os colegas de um aluno falem uma palavra
elogiosa ou escrevam essa palavra elogiosa sobre aquele colega. Às vezes nós temos repetição de várias palavras, né? Ah, ele é legal. Ah, ele é inteligente. Ah, ele é alegre. Mas para quem está ouvindo, às vezes o que é óbvio para os demais ao redor, não é para ele. E como ele se reconhece pertencente àquele grupo, a força do grupo, manifestada de forma adequada, reforça a sua autoimagem. Então ele vai pensar, bom, se a minha professora, se o meu professor, se o meu pai, se a minha mãe, se o meu empregador reconhece em mim essa qualidade, eu acho que eu tenho mesmo. E ele passa a agir de acordo com aquele aspecto que é elogiado, que é incentivado, que é extraído dele mesmo, né? A educação tradicional utiliza como método, ou um dos métodos, a repreensão do erro. Não faça isso, isso está errado. Às vezes, alguns educadores, em épocas pretéritas, passadas, tinham o hábito de, no caderno dos seus alunos, circular com caneta vermelha o que estava errado. Mas qual o objetivo do amor desse educador? Era explicando onde estava o erro, fazer com que o educando, fazer com que o aluno, ou se fosse uma repreensão, o pai, a mãe, fizesse extrair daquela pessoa o seu melhor. Mas tudo que é reforçado cria força, né? Então, se eu digo, você não escreve direito, você não fala direito, a pessoa que tem aqueles desejos, lembram? Está dizendo, se a minha mãe falou isso, é verdade, eu sou burro, eu sou malcriado, eu não tenho jeito. Porque está em nós reconhecer a importância daqueles que nos deram a vida, daqueles que têm, no nosso entender, uma posição hierárquica, aí no sentido de afeto, não só de autoridade, né? Ou ainda que tenha autoridade, mas não estamos falando de autoritarismo nas nossas vidas, né? Por eu amar meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, enfim, a palavra deles cala muito fundo na minha alma, porque eles têm o meu afeto. Então, cada vez que eu reforço o aspecto fenomênico incorreto, eu estou incutindo naquela pessoa que ele existe, quando não é verdade. Então, a Seitinoye nos orienta, a educação da vida nos orienta a, se eu quero fazer com que aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, manifeste o seu melhor, eu vou fazê-lo reconhecendo eu primeiro esse aspecto. Mas para funcionar, tem que ser uma colocação verdadeira. Eu realmente tenho que acreditar. E no Diário do Elogio, que eu já havia mencionado, né, eu vou acrescentando a cada dia, a cada período, uma qualidade, e eu leio todas. E eu posso fazer, inclusive, esse diário de elogio para mim mesmo. Né? Porque muitos dos educadores desconhecem a sua importância. Importância essa fundamental na formação da sociedade. E sendo fundamental na formação da sociedade, é fundamental na formação da cultura de um povo. Né? Então vejam o
quanto é importante nós aprendermos tudo isso sob o aspecto que a educação da vida ressalta. Tudo que se reconhece ganha força e aparece. Né? Então, por que eu vou reforçar? Por que eu vou aumentar as lentes sobre aspectos provisórios e que não correspondem à minha essência verdadeira de filho de Deus? Até por esses desejos não atendidos que nós já falamos, é até uma maneira de chamar atenção para a própria pessoa, né? Que quer ser vista, que quer ser reconhecida, que quer ter uma oportunidade de ser útil, que quer ter uma oportunidade de se sentir amado. E por não se sentir assim, age ao contrário, né? Isso é muito maravilhoso no sentido do quanto nós podemos retomar as rédeas da nossa vida quando nós entendemos a essência verdadeira do ser. Né? Muito bem. E esse entendimento da verdadeira essência do ser, nós chamamos na educação da vida de reeducação do educador. É o reeducar-se para educar. Quando nós aprendemos que todas as pessoas têm os mesmos desejos, têm os mesmos anseios, eu consigo respeitar. Não precisa concordar, mas respeitar, eu passo a fazê-lo com mais facilidade. E quando o outro sente o meu respeito, ele passa automaticamente a também me respeitar. Né? Quando eu respeito a cultura do outro, a maneira dele se expressar, a maneira dele se religar com o divino, ele também me devolve a mesma coisa, ainda que não façamos da mesma forma. Né? Então, esse sentimento, esse reconhecimento que a Seicho-no-ie tem da unicidade das religiões na essência, no sentido de que todos procuram se religar, porque é natural do ser, com o divino em si, que até intuitivamente a pessoa percebe em si, é um sentimento maravilhoso. E para nós, da Seicho-no-ie, todas as formas, todas as expressões religiosas, expressões de religiosidade, que não são expressões sinônimas, tá? São expressões próximas. Religião é uma forma de me religar com o divino, de acordo com dogmas, de acordo com valores, a partir dos quais se entende que essa religação se faça. Religiosidade é como eu pratico o meu relacionamento com essa forma de religação com o divino. E nós, da Seicho-no-ie, entendemos que todos estão absolutamente certos na sua essência. Né? Nós aprendemos tanto com os nossos irmãos evangélicos, católicos, judeus, do Islã e tantas outras formas religiosas, os nossos irmãos espíritas e todas as outras formas aqui não mencionadas, porque são várias, todos eles
querem, na multiplicidade das suas culturas, dos seus ritos, das suas formas de religação, dizer que eles, nós, somos um só perante Deus. Então, faz parte da essência do ensinamento da Seicho-no-ie, da educação da vida, esse respeito às multiplicidades de formas. Já que nós não temos como contestar, no sentido de sentir, manifestando a nossa imagem verdadeira, esse distanciamento. Então, queridos amigos, para encerrarmos essa oportunidade tão preciosa que tivemos de estudar os ensinamentos da Seicho-no-ie por meio da educação da vida, com o tema a educação da vida e o respeito às múltiplas culturas, eu convido aqueles que puderem ficar em posição de oração para fazermos juntos a oração do progresso. Muito obrigada. Existe no universo uma verdadeira sabedoria misteriosa e maravilhosa, e o homem é o ser que aloja dentro de si essa sabedoria maravilhosa. Esta nos impele ininterruptamente de dentro a expressar conteúdo cada vez mais elevado. Quando conseguimos concretizar perfeitamente esse impulso interno de progresso infinito, podemos sentir a alegria e a razão de viver. Quando a nossa vida não consegue corresponder a essa solicitação interna, sentimos inquietação, tédio ou desânimo e entramos num estado de depressão no qual não encontramos a razão de viver. No ser humano existem 5 desejos profundos que nascem do âmago da vida: viver, amar, ser amado, ser reconhecido e ser útil. No desejo de viver está incluído o desejo de progredir. A vida detesta permanecer no mesmo nível. A vida, quando para de progredir, não apenas estagna, ela regride. Para vivermos plenamente, precisamos progredir todos os dias. Quando há desenvolvimento e progresso, a vida sente a alegria de viver. Por isso, doravante, não estagnaremos um dia sequer. Avançaremos sem interrupção, nem que seja apenas um passo por dia, ou na sabedoria, ou no amor, ou no trabalho. Leremos sem falta pelo menos algumas páginas por dia dos livros que contêm a verdade. Amaremos infalivelmente, de alguma forma, as pessoas e os seres vivos. Efetuaremos com amor algum trabalho útil ao próximo. Renovo hoje esta resolução e daqui por diante cumpri-la-ei sem abandoná-la jamais. Faço agora esta promessa a Deus. Amo sempre alguém ou alguma coisa. Amo a Deus, amo a pátria, amo a sociedade, amo a humanidade, amo os colegas de trabalho, amo aos meus familiares, amo a todas as pessoas que se aproximam de mim. Amo, inclusive, os que defendem ideias contrárias e procuro iluminá-los. Estou consciente de que amar não é satisfazer apenas os instintos carnais, mas algo espiritual e mais elevado. O verdadeiro amor é o sentimento de unidade, é o desejo de alegrar-me com a alegria do próximo, de condoer-me com o sofrimento alheio, de suprir as tristezas e os sofrimentos de todas as pessoas e de lhes proporcionar alegria. Não é um simples desejo, é a prática desse desejo. O verdadeiro amor não deve ser como a corneta que soa alto, sendo oca por dentro. Ele deve ser ação para proporcionar alegria e felicidade ao maior número possível de pessoas, eliminando-lhes a tristeza e o sofrimento. Tomo a resolução de praticá-la de hoje em diante. Agradeço a Deus que me fez conhecer essa verdade e me permitiu tomar essa decisão. E rogo
que me conceda uma grande provisão de força para pôr em prática essa resolução. Ó Deus, rogo-vos que me concedeis uma grande força. Queridos amigos, então, dessa forma, externando o nosso respeito à multiplicidade de culturas, porque essa é a essência da Seito-no-ie, encerramos essa oportunidade maravilhosa de estudo. A todos vocês, o nosso carinho e muito obrigada. Em um novo ano, temos novas histórias para contar, novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!